Olá! Você gostaria de saber se os artigos científicos sempre existiram, desde que nós entendemos o que é ciência e começamos a desenvolvê-la? E você também gostaria de saber qual é a estrutura típica dos artigos científicos? Qual é a estrutura padrão deles? Bem, se você quer saber a resposta destas perguntas, então assista este vídeo. Meu nome é Cristina Godoy, sou docente da USP há mais de 9 anos e estou aqui no canal da Monografia Perfeita para auxiliar os jovens pesquisadores e os pesquisadores que estão querendo desenvolver os seus trabalhos acadêmicos, artigos, resenhas críticas. Bem, pessoal, se vocês gostarem deste vídeo, eu sempre peço, deixe seu comentário, curta, veja sempre a descrição que nós deixamos links com materiais gratuitos e deixe suporte ao nosso canal. Agora vamos às perguntas. Sempre existiu artigo científico desde que nós temos o desenvolvimento do conhecimento científico? Não, na realidade os artigos científicos como instrumento de divulgação do conhecimento científico é relativamente recente. Eles datam de aproximadamente 350 anos. E na estrutura como nós utilizamos hoje, só o último século que nós chegamos a este padrão, esta estrutura típica que a gente vai desenvolver neste vídeo de hoje. Bem, só por uma curiosidade histórica, para vocês saberem, as duas revistas, as duas principais revistas científicas no mundo, elas surgiram em 1665 e uma na França, que seria o Journal des Savants, e o outro seria na Inglaterra, que é Philosophical Transitions. São duas revistas científicas neste modelo que mais semelhante no modelo que nós temos hoje. E, enfim, ainda é curioso, vou fazer um vídeo específico falando sobre a história, sobre a questão editorial e mesmo quem foi responsável por estas revistas. Esta última na Inglaterra, ela existe até hoje, então é bem curioso, porque ela tem continuidade, inclusive se vocês entrarem no site delas, vocês podem receber as notificações mensais sobre as publicações, porque ela é muito tradicional. Bem, pessoal, tirando esta curiosidade histórica, por que eu falei no último século que nós temos a estrutura típica? A estrutura típica, ela pode ser representada por uma sigla, que os seus elementos são da língua inglesa, mas que é IMRAD, que quer dizer introdução, método, resultado, E, que seria o A, né, que é o AND, em inglês, e por último, discussão, que é o D, discussion. Essa sigla, IMRAD, ela é a estrutura básica que você deve pensar no artigo científico contemporâneo. Data do último século, como eu mencionei, e quando que foi exatamente? Foi principalmente no período que estava um pouco mais por volta de 1930, que começou a ter o desenvolvimento de muitas pesquisas na área da biologia, principalmente, e experimentos que precisariam ser retratados de uma tal forma que fosse possível replicar o experimento. Então, os cientistas queriam descrever o experimento, mas permitir que outros pesquisadores replicassem o experimento e desenvolvessem a partir disso. Então, eles começaram a apresentar artigos científicos em que tinha a introdução, depois os métodos aplicados, aí os resultados e aí a discussão em relação aos resultados obtidos, o debate, aquilo que poderia ser contestado e etc. Como que era feito antes? Por que a gente data desta época? Antes era uma mera descrição. Os cientistas, eles falavam, eu constatei tal coisa, eu investiguei isso, eu concluí isso, eu cheguei aos seguintes resultados, eu obtive o seguinte resultado por meio deste experimento, e era isso, era uma descrição dos resultados. E a partir de então, começou-se a ter a preocupação de mostrar como que foi o desenvolvimento do raciocínio, os métodos, etc., para que fosse possível replicar todos os experimentos.
E aí o que que acontece? Como que se disseminou e consolidou esta estrutura típica dos artigos? Bem, quando estava aquela disputa da Guerra Fria, novamente algumas curiosidades históricas, quando a União Soviética este foi um principal momento, quando a União Soviética lançou o Sputnik, e aí começou a ter aquele fomento para ter uma corrida espacial e os Estados Unidos não gostaria de ficar para trás, o governo norte-americano investiu, muito dinheiro na área de pesquisa científica. E com ao incentivo na pesquisa científica, o que que isto causou? O que que isto gerou? Um aumento de artigos científicos. Como estava tendo investimento, muitos pesquisadores começaram a publicar, desenvolver seus trabalhos acadêmicos. E qual que é a consequência disso? As revistas não estavam dando mais conta, porque tinham mais artigos do que aquilo que elas estavam habituadas, e a disputa por espaço nas revistas científicas ficou extremamente complexa e difícil. Então, as revistas científicas precisavam utilizar com o máximo de eficiência o espaço em suas revistas. Então, elas precisavam de artigos enxutos, claros, diretos, mas sem verborragia, sem redundância, repetição das ideias. Tinha que ser bem enxuto, direto, para as pessoas entenderem o que estava sendo desenvolvido, os resultados da pesquisa, permitir que a pesquisa não parasse de se desenvolver por meio das publicações, os comunicados que estavam sendo feitos, mas sem muito desenvolvimento textual. Então, a partir daí, este enquadramento típico do IMRAD que eu estava falando, ele começou a ser disseminado e os editores das revistas científicas começaram a privilegiar os artigos que seguissem essa estrutura. E aí começou a consolidar esta estrutura, que, por exemplo, se você for publicar um artigo científico numa revista norte-americana, provavelmente esse vai ser a estrutura padrão que você deverá seguir. Aí você deve perguntar, mas no Brasil também é assim? Também, tem os mesmos elementos, mas não seguem exatamente esta ordem, até porque nós temos a norma da BNT, que fala que na introdução a gente deve trabalhar já com os métodos, apresentar os métodos. Então, a não ser que a sua pesquisa seja especificamente para discutir novos métodos, a metodologia e o método devem ser apresentados na introdução do seu artigo científico. Então, a gente tem algumas alterações em relação à BNT e também depende da área do saber. Então, quais são as minhas recomendações? Esta é a estrutura básica, mas você precisa ver outros artigos das revistas científicas que foram publicados, que têm alta relevância, que tiveram mais impacto, para você ver como que estas pessoas estruturaram o artigo, se tem todos esses tópicos, qual foi a ordem de apresentação, etc. Como eu falei no vídeo anterior, é muito importante até para saber a audiência, mas também para saber como que é a estrutura do artigo científico na revista que você deseja publicar. Por isso é extremamente importante, após decidir o tema, delimitá-lo, estabelecer o problema-chave, procurar uma revista antes de começar a sua pesquisa e antes de começar a escrever, porque você precisa saber como que é a estrutura padrão daquela revista que você deseja publicar. Bem, você deve estar falando, tudo bem. E se for, por exemplo, na área de ciências sociais aplicadas como é o direito? Bem, geralmente o que a gente faz, principalmente as ciências sociais em geral, não precisa ser as ciências sociais aplicadas como é o direito, em geral, a gente, depois da introdução, a gente tem o debate doutrinário, com amplas referências, pesquisas bibliográficas, debates de argumentos favoráveis, argumentos contrários, que inclusive são a base para a estruturação do nosso problema-chave. Então, neste caso seria introdução, debate doutrinário, depois, e a introdução já com método e metodologia, a não ser que a discussão seja referente a este assunto. Depois nós fazemos o desenvolvimento com as discussões, e aí sim a gente chega aos resultados, e aí a gente chega à conclusão no final. Então, geralmente é esta a estrutura. No direito, por ser ciências sociais aplicadas, o ideal
é que o último capítulo que precede a conclusão seja sobre aplicações e soluções. Para quê? Para que se veja na prática, em determinadas situações, aquela hipótese que você está trabalhando, como que ela pode ser verificada no mundo concreto, na realidade. Né? Por exemplo, às vezes no Poder Judiciário, no Legislativo, se é uma proposta de lei que você está defendendo, quais seriam as implicações em determinado cenário, um estudo de impacto legislativo, existem N hipóteses, mas é interessante colocar aplicações no final se você estiver fazendo um artigo científico para a área jurídica. Bem, pessoal, então, em geral, em resumo, o que eu gostaria de falar? A estrutura básica dos artigos científicos, quer no Brasil, quer internacionalmente, é exatamente introdução, métodos, resultados e discussão. Mas isso vai depender da revista científica. Então veja como que é a estrutura dos artigos que estão sendo publicados e também veja o seu campo de saber como que costumam ser estruturados os artigos científicos. Por exemplo, precisa ter debate doutrinário após a introdução? Agora, em relação aos métodos, eu falei introdução, métodos, mas lembrar que conforme as normas da BNT, os métodos e metodologia devem estar na introdução, assim como no resumo / abstract, que é exatamente o resumo em língua estrangeira, eles devem necessariamente conter a metodologia e o método, precisam conter o resumo. Exatamente este IMRAD que consta no resumo conforme as normas da ABNT. Por quê? Porque você precisa fazer apresentar o problema-chave, qual é o problema-chave, o método, como que eu vou enfrentar este problema-chave, o resultado significa exatamente quais foram os resultados auferidos por meio da aplicação do método, e por último você vai falar qual foi a discussão principal, ou quais são as questões chaves que foram respondidas no seu artigo científico. É a mesma estrutura, palavras diretas, sem, por exemplo, fórmulas, sem tópicos nos resumos dos artigos científicos e segue esta estrutura básica. Então, esta é sim a estrutura básica, lembrando-se que na ABNT, no nosso caso, a introdução, o método e metodologia está dentro da introdução, mas nós precisamos ter estes elementos. E se você estiver escrevendo para a área jurídica, não esquecer de colocar o debate doutrinário logo após a introdução e pensar na aplicação / soluções. E não pense que quando eu falo aplicações, precisa necessariamente aquela sua hipótese ou a sua questão-chave que você está trabalhando no seu artigo ser uma aplicação que você constate, mas sim o desenvolvimento de uma hipótese de aplicação. Pode ser se nunca aconteceu, mas o importante é você pensar e desenvolver uma alternativa, verificar uma solução para o problema mediante aplicação. Afinal, nós trabalhamos na área do direito com ciências sociais aplicadas. Olha, pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que tenham entendido a estrutura base. Vejam também na descrição os links que a gente deixa de material gratuito. Qualquer dúvida, deixe um comentário. Também, se gostaram, deixe um comentário. Curtam o nosso vídeo para nos auxiliar e dar um suporte no canal. Espero que todos estejam bem, tenham gostado e até o próximo vídeo.